Disseram para você que o que falta é motivação. Que se acordasse mais animado, mais inspirado, mais confiante, tudo finalmente começaria a se encaixar. Que o problema é não ter energia suficiente, força de vontade suficiente ou pensamento positivo suficiente. Mas a verdade, aquela que quase ninguém gosta de encarar, é que você não precisa de motivação, precisa da verdade. Você se sente motivado? Ou ainda procura um propósito para viver? Diga nos comentários como você se sente. Motivação é instável. Ela aparece quando tudo está confortável, quando alguém fala bonito, quando a música certa toca no fundo. Ela te empurra por alguns passos, mas não te acompanha no caminho inteiro. A verdade não. A verdade permanece mesmo quando o entusiasmo acaba. Ela não promete facilidade, mas oferece direção. E talvez o que esteja te travando não seja a falta de vontade, mas o excesso de auto-engano. Você já percebeu como é mais fácil consumir conteúdos inspiradores do que encarar decisões difíceis? É mais confortável acreditar que o problema é falta de motivação do que admitir que você está em um lugar da vida que já não faz mais sentido. A verdade começa quando você olha para a própria rotina sem maquiagem e reconhece que algo está errado, que você está cansado, repetindo dias, adiando mudanças, vivendo no modo automático. A maioria das pessoas não está paralisada porque é fraca. Está paralisada porque está dividida. Uma parte quer mudar, a outra tem medo do que vai perder se mudar. E enquanto esse conflito não é reconhecido, nenhuma motivação sustenta. Você pode até começar empolgado, mas sempre vai parar no mesmo ponto porque não resolveu a raiz. Motivação funciona como um estímulo externo. A verdade é interna. Motivação diz, vai dar certo. A verdade pergunta, isso ainda faz sentido? Motivação tenta empurrar. A verdade obriga a alinhar. E alinhar dói, porque exige assumir que algumas escolhas não foram suas, que alguns caminhos foram aceitos por conveniência, medo ou necessidade de aprovação. Existe um momento silencioso em que você percebe que está vivendo mais para manter uma imagem do que para sustentar uma vida. Você continua porque já investiu tempo demais, porque os outros esperam isso de você, porque desistir pareceria fracasso. Mas a verdade é que continuar também tem um custo, e ele geralmente é pago em forma de cansaço emocional, apatia e perda de sentido. A motivação falha porque tenta te mover sem mudar o chão onde você pisa. Ela te empolga para correr, mas não pergunta se você está na estrada certa. A verdade faz essa pergunta, e quando ela surge, não dá mais para fingir que não ouviu. Você pode ignorar por um tempo, se distrair, se ocupar, mas ela volta, sempre volta, geralmente nos momentos de silêncio, quando o barulho do dia acaba. Isso faz sentido para você? Se faz, peço que humildemente se inscreva e siga o canal para receber mais conteúdo de valor. Não é que você não tenha disciplina. É que é difícil sustentar esforço em algo que já não conversa com quem você se tornou. Disciplina sem sentido vira tortura. Sentido sem honestidade vira ilusão. A verdade conecta as duas coisas. Ela mostra que você não precisa se forçar a viver uma vida que não te representa mais. E talvez seja isso que mais assusta. Perceber que ninguém está te impedindo além de você mesmo. Que não é o tempo, nem a idade, nem a falta de oportunidade, mas o medo de encarar as consequências de uma escolha consciente. Porque quando você vê com clareza, não dá mais para culpar o mundo. A responsabilidade muda de lugar. Motivação te conforta. A verdade te confronta. Motivação diz que amanhã você começa. A verdade pergunta por que você vem adiando há tanto tempo. Motivação te anima por algumas horas. A verdade te acompanha por anos, se você tiver coragem de escutar. A mudança real não começa no dia em que você se sente animado. Começa no dia em que você se sente honesto. No dia em que admite que está vivendo abaixo do que poderia. Não por falta de capacidade, mas por medo de encarar o desconhecido. No dia em que entende que continuar do jeito que está também é uma escolha, e talvez a mais confortável, mas não a mais verdadeira. Depois que a verdade aparece, a motivação se torna secundária.
Você não age porque está empolgado. Age porque não consegue mais fingir que não sabe. E existe uma força silenciosa nisso. Uma força que não grita, não empolga, mas sustenta. A força de quem decidiu parar de mentir para si mesmo. No fim, a motivação é barulhenta e passageira. A verdade é silenciosa e permanente. E quando você escolhe viver a partir dela, não porque é fácil, mas porque é real, a vida deixa de ser uma tentativa constante de se sentir motivado e passa a ser um compromisso diário com quem você realmente é. E talvez a boa notícia em tudo isso seja justamente essa. Você não está quebrado, nem atrasado, nem incapaz. Você só esteve tentando se mover com ferramentas erradas. Quando a verdade entra, mesmo que devagar, algo começa a se reorganizar por dentro. Você não precisa resolver a vida inteira hoje, nem ter todas as respostas agora. Basta um passo honesto. Um único passo que não seja para agradar ninguém, nem para manter uma imagem, mas para respeitar quem você é neste momento. A partir daí, a mudança deixa de ser um esforço violento e passa a ser um ajuste contínuo. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia, aprende a dizer não sem culpa e entende que constância nasce do sentido, não do entusiasmo. A vida não fica perfeita, mas fica mais sua. E isso já é uma forma profunda de liberdade, porque quando você vive alinhado com a verdade, mesmo nos dias difíceis, existe paz. Não aquela paz barulhenta das promessas rápidas, mas uma calma firme, que sustenta. E é dessa calma que nasce a força necessária para continuar. Não porque você está motivado, mas porque finalmente está inteiro.